Vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia, que é uma área também que a gente acaba estudando muito, que tem a ver com que acabam os fatores de risco, vamos colocar assim, né? Aí eu coloquei que a taxa de prevalência assim, é de 5 a 17%, a gente viu que está aumentando, assim, pegando uma população, é como se, vamos colocar, se a gente pegar esse valor maior de 17%, ou seja, a cada 100 pessoas, 17 vão ter, né? A prevalência é duas vezes maior em mulheres do que em homens. Vamos falar sobre isso, né? Por que é mais frequente em mulheres, né? Eu acho que tem a ver até com o seu Uhum, trabalho, né? sim. Bom, eu acho que aí tem uma questão social, né? De realmente da história da mulher, do machismo, enfim, da questão da repressão do desejo da mulher é, e, e dessa coisa de como a gente tem falado, né? O outro fala sobre o que eu devo fazer e como eu devo seguir minha vida. E para a mulher, isso assim é muito forte. Né? Tem toda uma questão histórica aí. Uhum. Às vezes abre mão de estudar para cuidar da casa, né? Às vezes abre mão de trabalhar para ficar cuidando dos filhos, né? Enfim. E se a gente pensar até na nossa realidade, muitas vezes né, a mulher antes ela tinha o seu desejo totalmente reprimido e ela ficava em casa e cuidava das coisas do lar. Agora ela tem a responsabilidade, tem a questão de ficar em casa, cuidar dos filhos, você tem que trabalhar, você tem que enfim, dar conta de coisas que muitas vezes são humanamente impossíveis Uhum. e ainda tem que ser taxada como a errada, irresponsável, a que não sabe cuidar da sua família, né? Uhum. Sem contar isso, nós estamos falando né, de mulheres assim, casadas, com família, e as jovens também, que estão aí e tem toda uma pressão social da forma que você tem que ser, mas aí o desejo tem um pouco mais de liberdade do desejo, e acho que em algumas questões, quando você não se enquadra num um padrão, você é visto como para a sociedade como uma fracassada. Então, eu acho que esse peso, essa cobrança, enfim, é bem crítico, é bem pesado Uhum. para reforçar né, esse quadro É. depressivo aí maior em mulheres. Eu tô querendo reforçar, é só pra gente não ficar pensando assim, ah, tem a ver com o hormônio, tem a ver com sei lá o quê. Eu também, eu acho que é cultural mesmo, eu acho que não tem nada a ver com coisa genética, enfim, né, do porquê, né, ocorre mais em mulheres do que em homens. Eu acho que tem a ver, né, psicossocial mesmo, né. Outro item, né, a idade média de início é em torno dos 40 anos, com 50% de todos os pacientes tendo início entre 20 e 50, né? É, essa idade, né, de 40 anos, hoje está ficando até mais cedo, né, assim, a depressão, tem a ver talvez assim com a necessidade da pessoa ter que experimentar a vida, vamos colocar, né, experimentar essa responsabilidade para depois não dar conta para poder aparecer, né, assim, então mais um item que colabora com a questão psicossocial, né? Porque a gente costuma falar que quando é algo genético, geralmente acontece muito cedo, né? Assim, a criança, quando Uhum. já nasce com uma questão genética, uma síndrome de Down, uma coisa assim, já manifesta ali quando nasce, né? Agora, quando o ambiente é que tem, vamos colocar assim, uma, uma pressão maior, ela vai aparecer mais tarde, né? Porque leva tempo para esse ambiente pressionando essa pessoa para surgir ali um sintoma, alguma questão, né? Então eu penso assim que essa idade mais tarde tem a ver também com a parte psicossocial, né? Ocorre mais frequentemente em pessoas sem relacionamentos interpessoais íntimos e naquelas que são divorciadas ou separadas, olha que interessante, né? Uhum. Aquelas pessoas que não convivem com ninguém, que estão isoladas, que não têm, enfim. A gente pode pensar hoje em dia realmente nessa vida cibernética, né? Uhum. Namoro virtual, assim, a É gente, tudo, né, tudo enfim. virtual, você vê também.
um aumento, talvez até para os jovens, que é só jogo, 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 e na hora de se relacionar, ter relações mais reais, enfim, é algo que aparece bastante também, uma Uhum. dificuldade aí que tem levado. E nesse mundo virtual, vão colocar a gente. A pessoa cria um perfil, mas a maioria das vezes aquele perfil não representa essa pessoa, né? Então, assim, é uma máscara, né? E a gente fica muito naquela coisa da idealização, né? E você fica idealizando, idealizando, só que daí você também não tem prazer, você não satisfaz o seu desejo. Então, às Uhum, vezes, é até melhor se a pessoa se frustra, sai, quebra a cara um pouco, mas pelo menos algum contato, algum prazer real, ela vai ter com isso. uhum, sim. E a depressão, pra você ver, é mais comum em áreas rurais do que em áreas urbanas, assim. Achei interessante, né? Talvez, não sei, né? Áreas rurais as pessoas estão mais afastadas, às vezes, uma das outras, tem mais dificuldade, não sei, de sair para extrair, enfim, né? Às vezes acaba indo fazer compra, acaba indo pagar uma conta, pegar um dinheiro, levar o filho numa escola, mas não tem aquela relação que tem, às vezes, numa área urbana, de pegar um ônibus, enfim, de interagir com outras pessoas, né? Não sei, eu estou pensando assim, né? Esse dado, Uhum. né? Que é um dado que foi confirmado, né? Vamos passar então para frente, que eu acho que agora a É, parte. e eu acho que assim, né, é difícil generalizar também, né? Cada contexto, cada especificidade. É por isso até é legal a gente mencionar essa questão de remédio. Eu acredito que você também, que você vivencie muito mais isso do que eu. Mas a pessoa fala, ah, fulano tomava tal remédio, eu tomei, aí aconteceu isso. Cada pessoa sim, né, vai lidar de um jeito, o corpo, o organismo vai reagir de um jeito, o contexto de vida é outro, o histórico é outro. É muito difícil você, enfim, né, dar um panorâmico assim, mais específico. Uhum. Vamos falar então, a gente já começou sobre as causas, que eu acho que é importante, né? Porque se a gente conhece as causas, talvez a gente consiga evitar, né, de ter, né? Eu acho que a prevenção, em termos de saúde, é sempre bom, né? Eu coloquei aqui como fator dividir, né? Fator biológico, vamos colocar a teoria que é uma diminuição lá de neurotransmissores, né? A serotonina, a noradrenalina, e isso faz com que a pessoa fique deprimida, né? Assim, a questão é que a gente nunca sabe se a diminuição de serotonina que levou à depressão ou se a pessoa deprimida que está com a serotonina baixa, né? Ou seja, o que é causa, o que é consequência, a gente nunca sabe, assim, né? A gente vai falar um pouco mais para frente que o tratamento com remédio basicamente é isso, a gente eleva a quantidade de serotonina, de noradrenalina no cérebro e isso acaba agindo naqueles sintomas lá, né? Fatores genéticos, assim, os estudos indicam, por exemplo, gêmeos idênticos, às vezes se um tem tendência a ter depressão, o outro também tem uma tendência maior, né, do que a população em geral, então se a gente vê isso. Aí volta aquelas, vamos pegar famílias que todo mundo é deprimido, né? É algo genético que está passando ali, ou é a questão psicossocial, né? A mãe que estava deprimida, que não conseguiu cuidar bem desses filhos, né? Aí acaba que o filho fica deprimido também, ou porque ficou isolado, não teve aquele carinho, né? Ficou mais jogado lá, vamos colocar assim. É sempre complicado a gente separar essas variáveis, assim, né? Então é tudo multifatorial, né? E a parte, né, psicossocial, que a gente já está falando demais, assim, a gente vai aprofundar a partir de agora, né? Tá aqui, acontecimentos de vida, estresse ambiental, né? Assim, isso aí a gente não tem como evitar, enfim, a gente está vivendo aí, as coisas vão acontecendo, né? O estresse é comum, né? A literatura cita dois aqui bem importantes, que é a perda de um dos genitores, né, muito cedo, né? Lá cita 11 anos, assim, uma idade crítica, né? Assim, se perdeu os pais
ou o pai ou a mãe antes Uhum. dos 11 anos é bem complicado, né? Que é aquela fase que a criança está ali, né? Formando, se desenvolvendo, né? Outra que ele coloca é a perda do cônjuge, né? O marido, a esposa também. Aí acaba que vai ficar sozinho ali. E o desemprego também é citado, né? Que a gente já falou um pouco. Então, hoje em dia são as três causas, assim, vamos colocar, mais preocupantes, né? Eu coloquei dois aqui só pra gente fechar, pra gente aí a gente já entra nos personagens que eu acho que é mais dinâmico, vamos colocar assim, do que ficar falando só teoria, né? Que é a personalidade, né? Que é o jeito da pessoa de ser. A gente sabe que tem pessoas que são mais otimistas, tem pessoas que são mais pessimistas né, ao longo da vida, tem pessoas que precisam assim, de mais apoio, né, psicológico, assim, de elogio, enfim, de gratificação, vamos colocar. Outras precisam de menos, não precisam de tanta coisa assim, né? Então isso influencia, tem a ver até com a autoestima, vamos colocar assim, né? Às vezes a pessoa Uhum. trabalha e cometeu o erro e fala, não, é assim, eu sou humano, vamos pra frente. Tem gente que não, nossa, o que eu fiz? E remói 2, 3, um mês remoendo aquilo, né? Enfim. É... É que daí vem a questão da culpa, né? O superego muito rígido, você Uhum, não se permite errar, você tem que, aí vem a questão da culpa uhum. muito forte, sim, E que é algo até que é os fatores que para se levar em consideração. eu coloquei como psicodinâmicos, né? Que a gente já começou a falar um pouquinho. Que é o que o negócio falou, o id, o ego e o superego, né? A gente coloca assim, né? Então, às vezes, naquela criação, a criança nunca ela não podia errar nada e os pais já xingando, então aquilo às vezes introjeta ali dentro dela, né? Tem uma introjeção disso e ela ao longo da vida vai se culpar mais. Qualquer coisinha é motivo para ela sentir culpa, né? Então é algo para a gente trabalhar também, assim, né? Quando for. Quem tem filho, né? Já ficar atento se aquela situação realmente carece de um puxão de orelha mais forte ou não, ou se a gente tem que deixar, né? Então, eu atendo criança e adolescente também. A questão não é você puxar a orelha, você pode falar que está certo ou está errado, desde que você entenda que aquela criança ou aquele ser humano está formando um universo simbólico. Então, você precisa explicar o motivo. Por mais que para você o motivo pareça óbvio, tipo, desce daí porque eu estou mandando. Não, isso não é explicar, isso desce daí porque aqui é um lugar que você não pode pôr pé, é lugar de sentar e ajudando a pessoa a simbolizar. Você Uhum, vê também pessoas com distúrbios, né, seja depressivos, ansiedade e tal, você vê que muita gente fica com questões falhas nessa época, porque assim acabou. Mas e aí, se você não sai dessa posição do tudo ou nada e você não integra essa situação, depois fica difícil para você integrar outras situações que vão surgindo ao longo da vida. uhum, sim. É, vamos, então agora já para a gente começar a falar sobre os personagens, você já tinha até citado, eu acho que o filme ele começa e termina, né, falando sobre aquela questão do encaixe, né, assim, eu achei bem bacana, que no começo ele começa bem pessimista e falando sobre, né, um planeta redondo, uma célula redonda dentro de uma barriga redonda, né, assim, colocando a vida é redonda, o planeta, tudo é redondo, né, e tudo que é redondo tem que se encaixar em coisas quadradas, né, que a gente foi criando ao longo do tempo, né? Então a gente criou uma mesa quadrada que a criança tem que sentar para estudar. Os livros são quadrados, né? Assim, o formato é quadrado que tem que estudar, né? Ele mostra a Bíblia ali como algo que tem que ser seguido, que é quadrado, né? Enfim, né? E ele fala, né, assim, não tem como algo redondo encaixar, né? Não tem como a estaca quadrada caber em um buraco redondo, né? Então ele começa bem pessimista ali.
Que é a questão de, a gente já falou, né? A pessoa se encaixar com essa vida, né? A gente tem É, até essa separação, assim, em termos de gíria, né? Que tudo que é quadrado é ruim, né? Fulano é quadrado demais. E tudo que é mas redondo é bom. eu acho que o filme faz isso, né? Faz essa trajetória. Ele começa nesse quadrado como se fosse assim, eu estou numa pulsão de morte, eu estou em algo onde eu não me encaixo, e ele faz uma trajetória até chegar na pulsão de vida, que é ali, eu quero Uhum, viver, eu encontrei o meu desejo. sim, E aí ele fala, poxa, às vezes se encaixa. sim, é com um pouco de esforço, né? A gente vai falar, né? Tem até uma marca de cerveja que fala, né? Tome que vai descer redondo, né? Assim, para fazer essa ilusão aí, Uhum. né? Que a vida tem essa divisão aí, de um lado a morte, a vida, o prazer, o desprazer, enfim, né? Essa batalha que é a vida, vamos colocar, né? E o ideal é essa fluidez que a gente está tentando falar todo o tempo, né? A pessoa poder circular, poder, né? Assim, que o humor vem disso, né? De fluidez, a pessoa ter essa fluidez, né? Se a estaca quadrada ela fosse não rígida, né, mas ela fosse tipo de borracha, na hora ali ela ia tomar forma e ia passar, né, assim. Pegando aquele joguinho de criança que ele tem que encaixar, né? Tô fazendo alusão a isso, aquele joguinho, né? Se a peça não fosse rígida, fosse de plástico, de silicone, ela ia conseguir passar por ali e a criança ia conseguir colocar qualquer peça em qualquer buraco ali, né? E ficar uma coisa assim, né? Mas desde criança a gente é meio que treinado que tem que, ó, redondo com redondo, quadrado com quadrado, triângulo com triângulo, né? Já tem essa rigidez, né? Vamos passar então já para os personagens, o Graziella, que eu acho que aí a gente aprofunda um pouco mais, né? Eu coloquei o primeiro, que é o Bertrand, que é o personagem principal. Ele é casado, ele tem dois filhos, né? Um adolescente mais velho, já está naquela fase rebelde, dá bom dia de manhã, ele fala, eu quero é morrer e tal, né? Enfim. E tem uma menininha que parece que ele se dá melhor com ela, que ele busca na escola, ele escuta ela, enfim. Tem uma cena até bacana que ela senta no colo dele, tá falando sobre a escola, Uhum. que a professora xingou ela. Enfim, já ia, né, a própria escola tentando fazer a criança já se adequar a alguma coisa, a norma, né, o não ali, né? E ele escuta ela. Então ele se dá melhor com essa filha pequena, né? A esposa ali, enfim, tenta ajudar do jeito dela, enfim. Até que tem a cena que a irmã dela, né, vai lá jantar à noite, né? E ele não gosta daquele pessoal, né? Eles ficam falando, pô, mas já tem 2 anos que vocês não viajam pra lugar nenhum, que coisa, né? Se fosse 1 ano, tudo bem, mas 2 anos, né? Mas você sabe o que eu vejo ali, nessa cena, especialmente? Eles não vão só para jantar, eles vão fazer um massacre com aquela família. Né? Eles vão ali dizer que olha como nós somos perfeitos e vocês estão errados. E isso intensifica ainda mais, né, a questão da depressão. E Uhum, muitas vezes a gente tem que fazer igual ela mesma fez, ela colocou um limite. Ela encontrou, né, acho que a irmã dela, no mercado, colocou um limite, falou, não, a minha família é assim, a sua é assim, mostrando também que acho que a dela era muito mais aparência do que uhum, realmente uma vivência real, e muitas vezes a gente se depara em situações, pessoas trazem e trocam a própria angústia com a gente, né, por isso que a gente fala da importância do dizer não, de colocar um limite, isso muitas vezes é extremamente importante, até para a gente se blindar, se proteger. Você não precisa ficar convivendo com pessoas que estão ali para te massacrar, como naquele caso. uhum. Eu escuto muito, assim, de paciente que fala assim, não, eu odeio ficar perto de gente, eu não quero, eu quero ficar isolado, talvez é um dos motivos, e é justamente para não ficar escutando esse tipo de coisa, né, assim, uma Então, mas cobrança, né? é aí que está a busca de um equilíbrio, né? Tudo Uhum, bem, tem algumas pessoas, sei lá, no seu contexto de trabalho, que você vai ter que engolir mesmo, mas sim, saiu dali, a partir do momento que você está num ambiente que você pode ter as suas escolhas,
Para quê, né? Só para Uhum. agradar o outro que fica desse tamanho e te coloca aqui. Uhum. Que é o caso da casa deles, né? Assim, aí tem até uma cena legal, assim, que eu acho que é ali que a esposa se situa e fala assim, nossa, eu tive uma fantasia aqui de um asteroide caindo, explodindo o carro deles, Uhum. né? E ele fala, mas né, falou, eu esqueci o nome da esposa, mas eu te falo sempre sobre isso, eu sempre te falei deles, pra gente não ficar convidando eles para vir aqui, que eles sempre fazem isso. Eu acho que a partir dali que ela se situa e também vai mudando, né? Eu acho bacana ali, né? Mas ali ele já está nadando. Eu acho que é interessante que parece que esse nado sincronizado mexeu com ele, mudou alguma coisa nele e ele levou isso para casa. E mudou a esposa. A partir dali é meio que ele plantou uma É, sementinha ali que ela também começou a mudar também, né? Então, eu achei bacana assim, né? Então dele eu acho que é isso, assim, né? Acabou que mais pra frente eu acho que ele já tá um pouco melhor e já aceita até trabalhar. Ah, tá, vou lá, já tô melhor, é. já tô com a minha autoestima, vou Eu lá. acho legal a gente falar um pouco nessa questão de relação casal, né, quando eles têm esse encontro, porque o que, que acontece e como isso acontece em diversas famílias. Às vezes, perdeu o emprego, o outro fica assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... Na verdade, eu estou ali colocando as minhas expectativas em cima do outro. A partir do momento que eu tenho um diálogo, ela foi lá, ela viu ele nadando, ela entendeu o que estava acontecendo, ela olhou para a pessoa que ele era e não para quem que ela queria que ele fosse. Ela começou a entender o universo dele e eles começaram enfim, a ter um diálogo saudável, a pular por uma relação saudável, Uhum, né? sim. Tanto a cena é bem legal a primeira vez que ele leva a esposa para poder ver a equipe nadando, ele ficava assim com o olho arregalado, assim, a sua equipe, e ela percebeu ali, ele, nossa, depois de muito tempo, eu pensei, né? Depois de muito tempo, parece que tá tendo uma alegria com alguma coisa, que o olho dele ficou vidrado no pessoal nadando lá, né? A Uhum. equipe, né? Então achei bem que é uma transformação, assim, é lenta, mas foi, ó, a gente é notório ali, né? Com o evoluir do filme, como é que ele mudou, a família dele mudou, né? Assim, achei bem legal. E é um ponto também, né, para sair da depressão. É você dar espaço para o outro, por mínimo que seja, seja um Uhum, esporte, seja uma coisa que ele gosta, uma atividade, para ele começar a despertar para o próprio desejo. uhum. E permitir que a vida também, né? A vida as coisas vão acontecendo, vão abrindo portas também. A gente consegue ter outros Uhum. olhares, outras interações, né? Então, mas se a gente fica só em casa repetindo coisas, o resultado vai ser o mesmo, né? A gente tem que fazer coisas diferentes, para pelo menos o resultado tender a ser diferente. Pode ser pior o resultado, mas pelo menos, igual você falou, a pessoa tentou levar uma vida mais original, assim, né? Norteando para aquilo que ela acha que é o desejo dela, né? Enfim. Vamos passar então para o próximo personagem, que eu acho que você já citou, que são as duas treinadoras, né? Eu acho que é Uhum. bem bacana assim, né? A caminhada das duas depois que eu esqueci o nome dela, aquela morena, tem aquele acidente e fica na cadeira de rodas, né? Assim, Sim, sim. a Delphine, né? Que é a treinadora deles, meio que fica chateada que as duas parecem estão ganhando muito, né? Assim, muitos prêmios, saiu até no jornal, eu coloquei aqui as primeiras damas, né? E tinha ambição de ir para a Olimpíada, para ganhar muita medalha, e a parceira dela lá, né, machuca e tem que abrir mão. E ela fala, olha, eu poderia ter arrumado outra pessoa para nadar comigo, mas eu não acho justo, assim, né? Assim, e ela coloca isso e a partir dali ela vai se deprimindo. Ela até tá lá numa roda de conversa, parece, numa terapia, onde que ela começa a falar, né, sobre a vida dela. E ali ela fala que o que salvou ela foi o amor, né? Depois a gente vê que... Eu não entendi a cena, mas parece que ela estava apaixonada, correndo atrás de um homem que era casado, tinha filho, uma coisa Que era estranha, né? compromissado, É, né? assim, 2 anos E assim, quando atrás. começou tudo, foi Ele vai lá foi isso que eu percebi.
no clube bravo, tenta, avança nela, o pessoal separa, né? Aí que ela afunda mesmo, né? Mas o que eu percebi ali, igual você falou, ela estava levando muito assim, sem comprometimento ali, né? Ela estava ali lendo livro, o pessoal pulava na piscina, não tinha a borda, a barreira, igual você falou, né? O treinamento dela é como se fosse o ID, vamos colocar ali, né? Todo mundo fazia o que queria ali, não tinha nada, né? Até que depois que esse pseudo namorado vai lá, tem aquilo, ela afunda, né? A parceira, a ex-parceira dela treina um grupo de polo aquático, né? Naquela piscina também, vê o pessoal e começa a treinar eles, né? E já entra ali praticamente um regime militar ali, né? Ela bate no pessoal com aquela vara e grita e põe para correr. E, assim, o modo de treinamento modifica totalmente, né? Daí vão colocar em um superego extremamente rígido. Sim. Que não funciona também, ou seja, nem o id ali dela, né, da primeira, da Uhum. Delfine deu certo e nem o outro deu certo, ou seja, nenhum dos dois se adequaram à realidade da equipe, né? Uns ali tava, não, eu tô aqui só para curtir, só para brincar, né? Aí aquele que é mais nervoso lá, que tem a mãe, ele apela um dia e fala, não, gente, eu vim para cá para treinar, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter uma rotina, aí sai gritando, né? Então, até dentro da própria equipe, não tem assim, um norte mesmo, né? Cada um tá nadando para um lado, vamos colocar, né? Até que as duas se unem, né? Assim, ela, elas conversam e chegam num acordo ali, né? Que aí seria talvez o ego lidando melhor com a realidade, vamos colocar ali, né? Uhum. Cada um Sim. As com. coisas entrando num equilíbrio. Uhum. E buscando um sentido que é a competição, né? Que eu acho que, não, agora tem uma competição, então vamos levar a sério, vamos treinar, vamos, enfim, vamos trabalhar aqui. E até para elas eu achei, né, que para as duas técnicas, né, mexeu com elas assim, né? Também tem um norte ali, né? Elas estavam também meio que numa rivalidade, né? Uma competição para ver ali, né? Tem uma cena que essa cadeirante chega e a outra, não, foi perfeito, foi perfeito o nosso treinamento, e olhando assim, fingindo, né, foi perfeito. Então eu achei que essa competição serviu tanto pros competidores quanto para as duas treinadoras, assim, ter um norte, né, e voltar a conversar, esquecer essas mágoas do passado, né. Das duas, você quer falar alguma coisa a mais? A que a gente esqueceu? Acho que Acho que não. não, acho que é isso mesmo. Mas eu acho legal a gente pensar também a forma como os nadadores ali, como eles foram lidando com isso, né? Por exemplo, teve uma hora que ela estava lá, faz isso, faz aquilo na cadeira de roda, ele foi lá e empurrou ela caiu, como se fosse assim, chega, a gente não aguenta mais, né? O mundo falando que a gente tem que fazer a forma, tanto que eles também buscaram um jeito de unir elas. Eu acho que ali é muito simbólico essa questão do psíquico mesmo, eles Uhum, agindo da forma, né, como o psíquico vai trabalhando, como uhum, eles lutaram pelo desejo deles, por essa organização que estava tão complicada. uhum. Em consultório a gente vê muito com a palavra surto, né? Assim, a Isso. fulana deu um surto lá, né? Minha mãe estava em casa, sei lá o quê, e quebrou tudo lá. Quer dizer, foi esse ato de empurrar, falando, não, não, acabou, chegou no limite, agora não dou conta mais, assim. A partir de agora algo vai ter que mudar mesmo, né? Aí acaba chegando para tratamento, né? Enfim, algo assim que foge dessa rotina, né? Mas assim, é uma cena bem bacana, assim, igual você citou mesmo. Vamos passar pro próximo, né? Que é o músico, né? Aquele que você citou que tem a filha, né? Uhum. Eu coloquei aqui como tema, né? Correr atrás dos sonhos pode fazer mal às pessoas ao redor, que é o que ele faz, né? Assim, ele mora num trailer, né?
numa van, num ônibus, assim, né? Separado, divorciado, tem uma filha já adolescente, ele trabalha na escola que ela estuda, né? Ele, lá na cozinha. E ele é sempre alto astral, assim, sempre achando que vai ter sucesso. Aí tem uma cena até, assim, bem dura, né? Que ele e a filha conversam. E ela fala assim, não desiste disso, você nunca vai ser o David Bowie, você nunca vai ter sucesso com a música, né? Eu até coloquei, acreditar nos meus sonhos é importante. Ele fala pra ela, eu achei tão interessante assim, né? Eu acho que da equipe, né, ele é o mais, assim, mais otimista mesmo, né? Ele não abriu mão de nada, né? Não, parece que ele sempre, né, mesmo quando vão lá, tentam tirar ele do trailer, ele fala, né, a cobrança ali, ó, tu não pode ficar aqui. Tá, beleza, e continua, né? Uhum, Ali falta um pouco, ali eu acho que falta um pouco de regras, de limites, de uhum. responsabilidade. Mas ele vai levando do jeitão dele. Aí que eu achei interessante, porque, igual eu coloquei aqui, né? Ele está correndo atrás dos sonhos dele, mas está fazendo, né? Quem está sofrendo é as pessoas ao redor dele, eu coloquei como assim, né? Que é a filha. A filha parece ali que queria um pai de sucesso, um pai que trabalha, que, né, enfim, teria um emprego melhor do que trabalhar ali naquela escola, limpando o prato, lavando o prato, né? Olha que coisa, né? E aí ele fala para ela também, né? Você lembra quando eu te carregava aqui? Ele quer trazer assim, a felicidade não está só em coisas, não está só em sucesso. A gente pode também ter momentos felizes, se divertindo, e depois tem um encontro também dos Uhum, dois com relação a isso. sim, É né? interessante, né? Deixar também vir um pouco o lado criança em alguns momentos. Poxa, por que precisa ser tudo tão assim, né? Tão. Uhum. E no final ela até reconhece lá na competição, né? No final que eles apresentam, a filha fala, olha, eu tô orgulhosa de você e tal, né? Eu achei Uhum. bacana dela ter esse reconhecimento, assim, né? Da parte dela. Eu acho que ela amadureceu bem ali, né? A mãe dela a gente não vê, não passa, só passa ele lá buscando. Então, assim, ela tem Uhum. vamos colocar duas criações diferentes, né? Vamos colocar assim, duas referências ali, né? Mas eu achei legal aquela parte, né? O próximo personagem é aquele que tem a mãe lá, que trata, né? Ele tem um filho parece que tá gaguejando, enfim. Ele é muito rígido, né? Assim como a mãe é Uhum, com ele trata o filho da mesma forma e ele sofre por aquilo. Também é interessante a forma como, através do nado, ele vai se encontrando e vai uhum, também olhando o filho com os próprios desejos. Tanto que no final, né, você vê que eles têm uma relação mais legal, ele, uhum. enfim, O, o que incentiva o eu, filho a seguir. o que eu queria trazer, assim, que eu pensei, Graziela, pra gente discutir nessa relação, é porque, por exemplo, ele tem uma relação ruim com a mãe. E ele internou a mãe lá numa clínica lá, né, de Uhum, repouso, enfim, né? Ou seja, é como se eu tô com um problema, eu pego esse problema, eu ponho longe de mim, né? Uma situação, eu coloco longe, mas mesmo assim ele estava sofrendo do mesmo jeito, assim, né? Então é o que eu fiquei pensando assim, será que a gente deixar de resolver o que tem que ser resolvido faz mal também, não é? Porque eu acho assim, a partir do momento que ele amadurece lá, conversa com o filho fala, não, eu quero fazer espanhol por causa da vovó. Aí ele fica bravo no uhum. cinema, xinga, papapá, papá. E depois disso ele vai lá e busca a mãe pra morar com eles, né? Assim, meio que fala, não, vamos resolver de uma vez, né? Não vamos evitar o que tem que ser resolvido, não. Vamos, né? Eu achei a cena interessante, assim, né? Porque tem muito problema mal resolvido do passado, de família, coisa que a pessoa não conversa, né? Para de Sim. conversar. Uhum. Assim, se
se a vida seguir, se a pessoa não tivesse cicatrizes, vamos colocar, abertas, né? Assim, ferida aberta, tudo bem, né? Cicatrizou, fechou. Mas no caso dele, parece que piorou, né? Ele não estava seguindo a vida dele. E talvez, eu não sei se foi só isso, mas a partir do momento que a mãe volta, ele entende ela, que ela é daquele jeito, grita, hora elogia, hora grita, né? Mas você sabe que nessa cena, o que ele faz? Ele finalmente consegue separar o que é da mãe e o que é dele, porque antes ele internalizava aquilo, né? Ela projetava nele a questão de você é um fracassado, de você, e era assim que ele se sentia. E ele conseguiu olhar para a pessoa dele e pensar, tipo, eu não sou um projeto da minha mãe, ou não sou nenhuma simbiose, né? Que a gente fala, a gente não é grudado. Ela tem essas questões dela, toma para você, você é assim, eu vou agora separar o que é seu e é meu e seguir. E o interessante, assim, que essa separação ocorreu na presença, né? Assim, na proximidade física, né? Que eu acho interessante e que a separação tem que ser aqui dentro, igual você colocou, né? Então, foi a partir do momento que ela veio morar com ele que ele conseguiu, talvez, né? Assim, vamos passar, então, já acho que desse personagem a gente já, né, assim, acho que já falou, né, o grosso, assim, né? O próximo é aquele empresário lá que vende piscina, né? Eu achei o quadro dele também interessante. Não estava conseguindo vender nada, até coloquei, né? Ele estava devendo 150 mil euros para os fornecedores, né? Assim, que a gente viu muito nessa pandemia, assim, né? Muita gente deprimindo porque a empresa não estava indo para frente, não estava conseguindo manter as vendas, né? No caso da pandemia, porque fechou mesmo, assim, né? Enfim, quem tinha o comércio eletrônico continuou, mas quem não conseguiu se adequar, né? A vendas físicas para virtual, né? Acabou, às vezes, até falindo, né? E como é que isso afeta? A gente até falou sobre o desemprego, né? Como é que mexe muito com essa questão do humor, né? E o caso dele foi isso, né? Assim, a gente não vê antes como é que é. Ele, uma relação difícil com os funcionários, sempre irritado, brincando, ele não consegue planejar as coisas. A gente não vê ele empreendendo, correndo atrás, né? Assim, de sanar coisas, assim, né? Você pegou muita gente assim, empresário, você chegou a atender? E é interessante, né, como até o índice de suicídio é grande nessa, né, nessa faixa. E, e como é complicado você lidar com o fracasso, mas aí fica como se o fracasso fosse do empresário. E, na verdade, é todo um contexto social que envolve. E o intuito do empresário, né, investir ali financeiramente, ele espera um retorno, como em qualquer negócio. E, enfim, realmente é muito complicado mesmo. Lá no filme não fala o contexto econômico, enfim, né? Mas a gente vê muito Eu acho que o isso. filme traz uma parte, um jeito mais cômico, né? É, Tipo, tá lá, põe fogo, eu vou conseguir o seguro, aí dá tudo errado. pois Eu acho que é. ele é até engraçado o jeito dele, E, né? e ele levando como se, né, desconhecendo, né, assim, os funcionários mais preocupados do que ele ir lá na banheira de hidromassagem com uma moça, né, enfim, uma coisa assim meio alienada ali, né, então a cena dele eu achei assim. Talvez a gente pode até falar da cena dele, vamos supor, aquela coisa que tá todo mundo morrendo, o império tá caindo, mas ele tá em negação, né? Ele Sim, tá lá como se sim, tudo tivesse ok. que assim, eu acho que é igual você falou, é mais lúdico, né, pro público, enfim, geral cativar, mas o que eu, assim, na vida real que a gente vê, infelizmente, nas grandes crises, assim, né, em 1929, muita gente se matou, né, ao longo
dos anos, assim, a gente vê muito. Então é algo para o pessoal ficar atento, assim, né? Para tentar ter essa separação, assim, né? O que que é a vida, o que que é o trabalho, né? O que que está acima, né? Enfim, né? O outro personagem é aquele que trabalha aquela piscina, ele limpa a piscina, ele parece que é o mais bobo, assim, né? Eu acho que ele é primo desse empresário. Uhum. E a cena que eu coloquei pra gente discutir é que a, a piscina lá, os donos modernizaram, né, o tratamento da água, colocou tudo automático ali, né? O computador já mede o pH, já liga as bombas e tal. E veio uma pessoa lá, um técnico, ensinar ele a mexer naquele computador, e ele meio dá uma sacada e falou, tá, mas e a partir de agora o que que eu faço, né? Porque o computador faz tudo, né? Assim, o que que eu vou fazer aqui, né? Aí eu coloquei até como tema, assim, o avanço tecnológico gerando desemprego, assim, que é algo que a gente tá vendo, né? Eu li uma matéria essa semana falando assim, demissão em massa de professores de curso superior, porque a modalidade à distância, né, a pessoa vai lá, grava uma aula uma vez e aquela aula é passada ali, às vezes 10 anos a mesma aula, né? Então é algo preocupante também, que a pessoa vai ter que acabar migrando, assim, né? A questão de estudar muito, né, assim, para poder migrar, né, a profissão. Você tem recebido, assim, De desemprego? por Muito. causa da Aqui tecnologia, né? tem, mas o que acaba acontecendo, né, na região que eu atendo, tem muita usina, então o pessoal não é mais aquela coisa que todo mundo tem um emprego fixo, é muito por contrato. Então acaba o contrato, a pessoa fica desempregada. Enfim, eu acho que além, né, de toda essa questão do virtual, tem a demanda mesmo, né? Uhum. É uma realidade, assim, a gente não tem como fugir disso, né? Assim, essas áreas que trabalham só com tecnologia, eles falam, olha, muitos trabalhos vão sumir, muitos empregos, muitas profissões vão desaparecer e muitas outras vão surgir. Então, assim, é a tendência, né? Assim, e essa instabilidade, assim, essa imprevisibilidade do futuro gera muita ansiedade, né? Assim, essa falta de controle que a gente não tem como é que vai ser o amanhã, né? Antigamente, a gente pega 100 anos, a pessoa fazia direito, engenharia, medicina, acabou, a pessoa ia ter trabalho tranquilo, né? Agora não. Você Agora fazer não. faculdade não é garantia, especialização não é garantia. Enfim, aí você vê que isso muda um pouco na forma de se relacionar. Ninguém mais tem obrigação ou compromisso para construir família ou para se vincular no sentido que demande mais, Uhum, né? Tanto de investimentos psíquicos como financeiros. Enfim, e aí vem as frustrações, né? uhum. Que nós estamos aí num boom mesmo de. Só para a gente fechar, a questão do horário também, né? Então, por exemplo, quando você trabalha em uma empresa física, você pega serviço, sei lá, 8 horas, sai 5 da tarde. Agora a pessoa trabalha em casa, assim, às vezes não tem horário, assim, né? Às vezes de noite te liga, às vezes, enfim, de tarde, fim de semana. Esse é o novo mundo mesmo, né? Que se a gente não se organizar e começar a colocar um pouco mais de limites, mas a pessoa precisa, ok, o meu descanso também é importante, a minha qualidade de vida também é Sim, importante. para quem. Então você vê, principalmente em empresas, contratam um funcionário para fazer função de 5. E por ele precisar daquilo, ele veste e vive, Uhum, adoece. sim, né? Então são questões aí desse mundo moderno que a gente vai ter que lidar, né? Sim. O outro personagem, né, é aquele que cuidava lá naquela clínica onde a mãe estava tratando, um que Sim, que limpava, ele ele pegava os entrou remédios e de virava. paraquedas no Foi, rolê. né? E eu achei interessante, assim,
eu até caricaturar o jeito dele falando, né? Nossa, eu não lido bem com pressão, aí tomo o remédio dos, dos pacientes. Ele falou, eu achei que não ia durar nem um dia. Eu falei, por quê? Por causa do cheiro dos pacientes, né? Assim, do xixi, do cocô lá, que é uma clínica, né? De idosa, a pessoa usa fralda. E a forma como ele encontrou para adaptar aquilo, né? Enfim, é prender a respiração, né? Ele prendia a respiração para limpar o quarto. E ele comentou que conseguia, às vezes, ficar 3 minutos sem respirar e falou: opa, vou te levar lá para nadar com a gente, que a gente está precisando de alguém que consiga fazer isso, né? Que é a pessoa que fica submersa ali, segurando o pessoal, né? E ele também, assim, a gente não vê a vida pessoal dele, mas ao longo desse processo ele vai se adaptando também, né? Tem uma cena na van que o pessoal pega a medicação dele e joga, né, na rua e fala, não, você vai ficar sem isso aqui. E na hora de apresentar, ele, não vou, eu tô tremendo, e vai lá, e um vai lá e começa a xingar ele, outro bate nele, aquela confusão toda. E no fim ele enfrenta e vê que dá conta, né? Que aquela ansiedade, vamos colocar, aquela ansiedade antes da gente fazer algo importante, né? É uma ansiedade antes de fazer uma prova, ansiedade antes da gente apresentar. Aquilo faz parte, né? Vamos colocar, aquilo é humano, né? E Então, e vem a questão, né? Quando você está acostumado a não lidar com aquilo, tudo você vai tomando remédio, o que poderia ser uma questão que todo mundo passa, tranquila, que você vai ter um desconforto, mas conforme com o remédio, com a ausência, aquilo vira um desespero, um pânico, né? uhum, sim. E isso que eu queria assim reforçar, né? Que o que eu acho que a ideia do filme foi essa, né? Assim, que é para tem hora que a gente tem que enfrentar mesmo, não tem jeito, né? Uhum. E a medicação a gente sabe, a gente vai falar um pouquinho mais para frente que gera tolerância e cada vez que passa você tem que tomar mais remédio para ter aquele efeito ali. Então assim a gente vai adiando algo que é inevitável. Uma hora a bomba lá na frente vai explodir, né? E também a quantidade de coisa que a pessoa abre mão por não tolerar a ansiedade, né? Assim, a vida fica presa só naquilo, a pessoa não consegue se expor a nada, né? Se E é permitir. complicado, porque também, dependendo do contexto que a pessoa vive, tem também as resistências, as negações, enfim, os ganhos secundários. É tudo coisa que a gente vai tentando trabalhar um pouco na clínica, né? Sim. Para a pessoa ir entendendo um pouco melhor a realidade, o contexto, e de passinho em passinho tentando mudar. O que Uhum. você vê assim, é que como o remédio muitas vezes já resolve aquele sintoma, a pessoa fala, pronto, resolveu, estou curada. Só que ela não quer entrar em contato, até a gente pensando hoje, né, como a gente quer tudo para ontem, como né, a forma do capitalismo nos conduziu a uma realidade tão imediata, a pessoa chega aqui no consultório, ela não tem paciência de realmente, peraí, eu vou vivenciar minhas dores, vai ser um processo, não vai ser fácil. Não, ela quer que, ó, me cura. Qual que é a resposta do meu problema? Você vai me Uhum. tirar dessa? Como se a gente realmente tivesse uma fórmula Pois mágica. é. E mesmo se tivesse, eu fico pensando, mas teria graça a vida, né? Porque aí ia cair naquela coisa, né, que você deve lidar muito assim, que a criança que ganha um brinquedinho, em 2 semanas perde a graça, vai ter que ter outro, e vai ter que ter outro, e vai ter que ter outro, né? Então, assim, pensando a ansiedade e depressão como um sintoma que algo não está legal comigo, é melhor a gente repensar o que está acontecendo, né? Assim, para a gente até mudar esse caminho nosso, né? Ou, enfim, é como se a gente tivesse com um sapato apertado. Pô, em vez de trocar o sapato, né, eu quero cortar os dedos do pé para ele continuar cabendo ali. Quer dizer, né? É mais ou menos É o isso. tal do redondo e do quadrado, né? Sim.